Naquele tempo disse Jesus às multidões, e as multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverás eternamente. E o pão que eu vos darei é a minha carne dada a vida para o mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebereis o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, como o Pai que vive que me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento, viverás por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e eles morreram. Aquele que comer este pão viverás para sempre. Palavra da salvação. Pode se assentar uns instantes. Com toda a igreja, nós celebramos hoje a festa de Corpus Christi. Então, é uma festa muito antiga na igreja. E como que nós sabemos que tudo isso se deu? Havia um padre que ele celebrava a Eucaristia todos os dias, mas ele tinha dúvida se ali estava verdadeiramente o seu corpo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E ele então vai viver uma experiência, podemos dizer assim, um retiro, onde ele queria entender o que estava acontecendo, por que ele não acreditava, ele celebrava todos os dias, e ali tinha essas dúvidas: será que é mesmo o corpo, será que é mesmo o sangue? E ele vai então para esse retiro, e voltando desse retiro, ele passa então numa cidade pequena, e lá então, depois de muitos dias de reflexão, depois de pensar de todas as suas dúvidas, ele volta então e celebra uma missa numa cidade, antes de chegar na sua cidade. E lá fala que, por obra de Deus, nessa celebração, ali então a hóstia começa a sangrar. E ele então fica preocupado como esconder aquilo. Começa a sangrar a hóstia que também começa a sangrar e suja todo o corporal que ali estava, as suas mãos, e ele tenta esconder. Então fala que ele corre, sai do altar, e indo tentar esconder na sacristia, e lá então ficam os rastros do sangue, do sangue de Cristo, que tinha derramado ali, para provar para ele que ali estava o corpo, que ali estava o sangue. Então alguém pega, então seca com pano esse sangue, e vai então, fala com o Papa Urbano IV, que era o Papa da época, e vai dizer: olha, aconteceu um grande milagre. Um padre, então, que tinha dúvida, que ali estava o corpo, que ali estava o sangue, e ele, então, tinha dúvida, e Deus, então, Cristo manifestou a ele, através do seu corpo e através do seu sangue, que ali jorrou nas mãos desse padre. Então, o Papa pede, então, para que leve, então, esse pano para ele. Então, as pessoas dali, então, pegaram aquele pano que tinha estado embebecido com o sangue de Cristo, leva então numa caixa, entrega para o Papa. A gente vai ver na internet, que alguém olhar lá, vê quando o Papa Urbano ele chega na frente, as pessoas nem abriram aquele cofre, mas quando chega, que apresenta para o Papa, ele ajoelha e ele fala: daqui para frente, nós vamos celebrar o corpo e sangue de Cristo, porque ele revelou a toda a humanidade. Nós precisamos acreditar que nós somos cristãos, somos filhos de Deus. E quem sabe que ele usou esse padre que teve as suas dúvidas para manifestar o seu poder a toda a terra, a toda a humanidade. Então, dali que nasce, então, a festa de Corpus Christi. Então, quando nós falamos Corpus Christi, significa corpo de Deus. E ali, esse corpo de Deus, ele é colocado no ostensório. Ostensório, em latim, significa apresentar. O ostensório que apresenta ao povo o corpo de Cristo.
e ali apresentando ao povo esse corpo de Cristo. Então se nasce então essa festa tão grandiosa na igreja. E ali fala que foi desde esse tempo que a Eucaristia então sai da igreja pela primeira vez, para poder então visitar as pessoas e o encontro das pessoas, Cristo que vai ao encontro das pessoas. Então lá está e aqui está o corpo de Cristo. Nós que chegamos da igreja, nós que fazemos adoração ao Santíssimo Sacramento, nós sabemos que lá está Jesus. Lá está Jesus, e Ele que revela a cada um de nós, Ele tal como é. Então lá está o Senhor com presença real. Hoje então, há muitos lugares que hoje já não pode sair mais que o Santíssimo da igreja, como fazia as procissões, como fazia então o passeio. Hoje já alguns lugares não pode mais. Mas quando falamos da festa de Corpus Christi, é a festa onde fala que nesse dia a Eucaristia pode ir ao encontro dos fiéis, e ela vai ao encontro dos fiéis, ela passa no meio do povo, e ali nós vamos sentindo, é o Senhor que está aqui. E aí nós pensamos, como foi a vida daquele padre depois disso? É claro que é uma vida de conversão, é claro que é uma vida de entendimento que ali estava o Senhor. Aí nós imaginamos alguém que estudou tanto, alguém que se preparou tanto, e ainda teve as suas dúvidas, mas o Senhor, Ele revelou, Ele mostrou, para que que caísse por terra todas aquelas dúvidas do coração desse homem, da vida desse homem. Então hoje, quando nós celebramos a festa de Corpus Christi, que Ele sai, que Ele passa ali pelos tapetes, então a igreja fala que esses tapetes lembram o dia que Jesus entra em Jerusalém, ali montado naquele jumento, ali as pessoas jogavam as suas roupas ali onde o Senhor ia passar, os ramos onde o Senhor ia passar, e hoje a igreja fala que os tapetes que nós hoje confeccionamos, que nós colocamos ali para o Senhor passar, que nós estamos lembrando daquele dia que Jesus entra em Jerusalém, entra ali para se preparar para a sua morte. Mas nós estamos celebrando a vida daquele que está aqui, daquele que se dá como alimento a cada um de nós. E como nós vimos no Evangelho, o Senhor fala que Ele é esse pão, e que nós vamos comer esse pão, mas esse pão é a sua carne, e que o seu sangue é a nossa verdadeira bebida. Porque houve então as pessoas comparando, mas nossos pais, lá no deserto, eles comeram o maná, e o maná também veio do céu, mas Jesus fala, eles comeram o maná que vieram do céu, mas no entanto eles morreram. Mas vós que estáis aqui, vós vão receber esse pão que é alimento para a vida eterna. Então nós vamos entendendo o que é a Eucaristia em nossas vidas. E aí hoje, celebrando essa festa de Corpus Christi, nós celebramos o Cristo, presença real em nosso meio. Quando nós recebemos esse alimento é de vida eterna. Nós, aqui nesta terra, nós alimentamos o nosso corpo físico com pão material, mas nós sabemos que não é somente isso que vai nos sustentar. E quando nós pensamos nesse alimento que é o corpo de Cristo, que vem como verdadeira comida, como verdadeira bebida, aí nós vamos entendendo que nós estamos recebendo é o próprio Senhor em nossas vidas. Somos corpo e alma. Alimentamos o nosso corpo pelo alimento material, onde nós plantamos, onde nós colhemos, onde nós compramos, mas nós sabemos que o alimento maior é Jesus que se dá a cada um de nós. Então, nessa festa de Corpus Christi, que fique para cada um de nós ali essa presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nas nossas igrejas, que está e se dá em oração, que se dá em adoração a cada um de nós, mas sobretudo como alimento de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.